Fala galera, mais uma videoaula e agora eu vou estar ensinando vocês como fazer um efeito reflexo nos textos. Ele é muito usado, eu duvido muito que vocês não conheçam, mas para quem não conhece é aquele efeito que parece que tem água embaixo do texto. É mais ou menos isso, tá certo? Então vocês vão em novo. A partir de agora eu vou começar a usar o padrão HD 1280 por 720. Então ok, cria uma nova camada. Vem aqui na ferramenta lata de tinta. A cor eu vou estar usando o azul, mas vocês podem estar usando qualquer uma. Pinta. Eu tomei a liberdade e já desbloqueei a camada e renomeei também, mas vocês podem estar fazendo isso rapidinho. Tá, depois disso vem na ferramenta pincel, coloco o tamanho de mais ou menos 825 e seleciono uma cor mais fraca da que você usou no plano de fundo. Ah, esqueci de dizer que a dureza é 0. Cria uma nova camada e dá um clique no meio. Esse é o efeito brilho da nossa camada. Não precisa clicar muito, senão ele fica exagerado, mas pelo menos umas 2 vezes é aceito. Ferramenta texto. Eu vou estar escrevendo um texto padrão aqui. Para quem não conhece, esse texto é um texto, como é que eu vou estar explicando para vocês? Ele é um texto que foi inventado lá por 1500, na época que o Brasil estava sendo descoberto, e ele serve para demarcar os negócios. Por exemplo, os escritores que viviam naquela época embaralharam um monte de letras para demarcar lugares onde haviam terra. Eu acho que é mais ou menos essa a história. Mas vocês podem estar pesquisando esse Lorem Ipsum, que vocês vão estar achando com certeza a resposta. Tá, duplica a camada, aperta com o mouse e com o shift, vocês puxam para baixo para deixar retinha e deixam um espaço bem mínimo entre elas, mais ou menos assim. Clica num dos pontos, botão direito, virar verticalmente e arruma ela se ela não ficar muito certa. O importante é sempre deixar um espacinho, não muito grande e nem muito pequeno. O outro é grudado. Agora tá certo. Vamos estar diminuindo a opacidade dele para 25. E para não danificar a imagem e não demorar muito até, nós vamos estar utilizando a máscara de camada. Aquela velha história, tudo que tiver branco aparece, tudo que tiver preto desaparece. Nós vamos usar um degradê. Aperta G, se estiver na lata de tinta abre as opções, ferramenta degradê. Vem aqui e coloca do primeiro plano para o plano de fundo, ou seja, branco para o preto. Dá um OK. Vai na letra maior, mais ou menos o L. Mais ou menos o L. Clica com o shift pressionado, faz uma linha até em cima. Do outro lado, a mesma coisa. O efeito é quase esse. Agora, para ele parecer mais realista ainda, nós vamos estar... Aliás, não... Como é que eu posso dizer? Não mesclem as camadas. Porque quando a camada é mesclada, aliás, o Photoshop sempre exclui o que está impedindo a camada de ser mesclada. Aqui no nosso caso vai excluir a máscara de camada. E se ela for excluída, já viu, né? Fica até um reflexo, mas fica estranho. Então, esquece de mesclar. Mas nós vamos estar fazendo um efeito 3D na camada de cima aqui. Sei que não vai ficar tão legal porque os dois são brancos, mas vocês podem estar alterando a cor da camada de cima. Eu, por exemplo, usei o branco só para dar o exemplo, mas eu posso utilizar aqui, vamos dizer, o vermelho.
se utilizar o vermelho, vai dar o 3D. Só que é importante lembrar que você tem um reflexo. Observe bem para ver se não fica estranho. Então, busquem sempre que vocês forem fazer algum... Vamos citar um exemplo aqui, um header de um blog, que vocês forem usar esse efeito, sempre fazer de uma cor só. Pode ser qualquer uma, azul, vermelho, roxo, laranja, qualquer cor. Mas é importante que seja uma só. E o efeito de reflexão também seja da mesma cor que o texto. Então, basicamente é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Agora eu vou estar buscando fazer videoaulas quase sempre. E é isso. Se vocês também quiserem estar fazendo outro tipo de reflexão, tem, por exemplo, esse daqui que eu vou estar fazendo agora. O efeito de reflexão da direita. Deixa um espacinho mínimo, diminuir, quer dizer, virar verticalmente, aliás, horizontalmente. Sempre que for do lado, vai ser tudo na horizontal. Para vocês não se perderem, que muitas vezes eu se perdo, eu lembro do horizonte. Horizonte sempre linha reta. E vertical sempre o contrário. Diminui a opacidade. Máscara de camada. Ferramenta degradê. Vai no L. Puxa até uma parte. Faz isso umas 2, 3 vezes, porque é importante ressaltar que aqui ele não é tão, como é que eu posso dizer, tão igual ao que está embaixo. Vocês podem notar que ele até fica estranho, mas o efeito é esse mesmo. Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Se inscrevam no canal, deem um gostei e visitem meu blog que vai estar na descrição do vídeo. Valeu!